Senhores, hoje o assunto que eu estou trazendo para essa discussão de operação de caldeira e dados específicos sobre a construção, estou falando com o PH em Caldeiras. Eu gostaria e estou chamando a atenção para um item de extrema responsabilidade, que começa logo lá no fabricante caldeira, que é exatamente tomando como base aqui uma caldeira de combustível sólido, flamo tubular. O fabricante da caldeira tem todo um cuidado de deixar uma camada d'água sobre os tubos de gás quente. Essa camada d'água é o que, senhores, nós chamamos de nível crítico. Então, toda vida que essa camada d'água for ameaçada de baixar o nível, existe um dispositivo de alarme na caldeira, de preferência de duas formas de sensibilizar o operador. Uma delas é exatamente a sensibilização visual. Um sinal luminoso que desperte a atenção do operador que a caldeira entrou em nível crítico. Agora, existe um outro tipo de alarme, que é o sonoro, porque muitas vezes o operador está no ângulo de visão que não dá para ele perceber o sinal luminoso. Então, há necessidade de um alarme sonoro. Agora, que esse alarme sonoro consiga suplantar, sobrepor todo o barulho que existe na área de operação de caldeira, senhores. Ali tem muito ruído, além do ruído do próprio exaustor, que está quase todo o tempo ligado. Tem ruído de várias fontes ali, e não consegue o operador ouvir, porque ele está num local que ele não está percebendo o sinal luminoso, ou então muitas vezes ele está no âmbito aonde existe a caldeira, porque eu já disse para os senhores, o operador não pode se ausentar do local e das circunvizinhanças aonde tem uma caldeira. É o posto de trabalho dele. Então ele está distante uns 25, 30, 50 metros, ele pode não estar vendo o sinal luminoso. Então a saída é uma sirene escandalosa. Essa é a adjetivação que eu estou usando para chamar a atenção da importância dessa sirene, e que seja diferente das outras que existem às vezes dentro da empresa, avisando que a caldeira entrou em nível crítico. Nessa hora, a bomba quebrou, não está mais funcionando, por defeito mecânico, por defeito elétrico, a caldeira não está mais recebendo água, ou então uma parada demorada de energia elétrica causada pela Enel, ou por um defeito elétrico numa subestação, ou naquele circuito que alimenta o painel da caldeira. Então, nessa hora, como tem lenha lá dentro da fornalha, tem casca de castanha, tem o combustível sólido, os senhores não podem jogar água lá para apagar o fogo. Os senhores têm que correr, entrar em providência para apagar esse fogo. Vão ter que abafar, já expliquei em outra falação, abafar a caldeira, fechar todas as passagens de ar, exatamente para não ter mais oxigênio no interior da fornalha. É a forma de apagar
a fornalha, o fogo da fornalha. Expliquei que é um processo de abafamento, mesmo que se utiliza em combate a incêndio. Pois muito bem, mas eu quero falar do relé de nível. O relé de nível é exatamente porque nós temos lá a garrafa de nível, que tem lá 4 eletrodos, contando do eletrodo de baixo para cima. O primeiro eletrodo é uma referência elétrica. O segundo eletrodo é o eletrodo de referência de nível crítico. Quando ele descobrir, soa a sirene, toca a sirene, o sinal luminoso começa a alarmar. E nesse instante, como tem fogo na fornalha, senhores, a caldeira tem a pressão, está enorme a pressão lá dentro. Mas os senhores não podem jogar água. Já me disseram, mas pode jogar terra? Não, senhores. Os senhores têm que abafar a caldeira para apagar a fornalha. Mas o que eu quero chamar a atenção mesmo é que existe casos de caldeira que é constantemente o relé de nível mandando sinal luminoso lá, informando que a caldeira entrou em nível crítico d'água. Então, senhor, isso é muito sério. Reforço, é preciso que a parte elétrica tenha o cuidado de revisar o relé de nível. Se tem algum mau contato na fiação do relé de nível, até os eletrodos que está na tampa da garrafa de nível, tem que ser apertado, não pode ter mau contato. Um cuidado. Segundo cuidado, no relé de nível, o eletricista tem que observar que tem lá o local que controla a sensibilidade. Então ele vai lá aumentar a sensibilidade, muitas vezes é necessário. Agora, por quê? Porque a água que está subindo e baixando dentro da garrafa de nível, os eletrodos funcionam como sensores. Então, quando observando a situação que tem que ligar a bomba, quando a água está baixando e descobre o terceiro eletrodo de baixo para cima, o relé de nível percebeu isso e ele manda uma informação para ligar a bomba. Muito bem, essa água está entrando na caldeira, sendo recalcada, e chega a hora que essa água toca no quarto eletrodo. Nesse instante, o que vai acontecer é que o relé de nível entendeu que a caldeira está no nível operacional dela. Aí manda a informação para desligar a bomba e fica acontecendo isso simultaneamente. Agora, se a água estiver baixando, senhores, passou pelo terceiro eletrodo, contando de baixo para cima, e a bomba não entrou, o próximo eletrodo, que é o segundo de baixo para cima, é o eletrodo de nível crítico. Ele vai mandar informação alarmando de forma luminosa ou sonora, dizendo que faça alguma coisa, porque a camada d'água de proteção dos tubos, para não entrar em sobreaquecimento, está sendo ameaçada. É nessa hora que o operador da caldeira tem que tomar as providências, mas é preciso que ele seja avisado. Se não tiver um sinal luminoso visível para ele, de onde ele esteja, ou um sinal sonoro potente, escandaloso, ele não vai saber. E a caldeira está baixando o nível d'água, a fornalha está lotada de lenha, descobre os tubos, a caldeira entra em sobreaquecimento, a tensão admissível do material cai, a pressão interna ainda está muito alta, pode explodir a caldeira.
Toda vida que a pressão interna da caldeira superar a PMTA, só que essa PMTA com a caldeira agora aquecida, a outra pré-MTA, porque eu já informei, eu sei que está me ouvindo aqui alguns projetistas, a tensão admissível do material cai com o aquecimento da chapa. Nessa hora a pressão interna supera a parte estrutural da caldeira e a caldeira pode explodir. Por isso é que existe um dispositivo injetor que é para compensar esse volume crítico, para manter a camada d'água lá em cima dos tubos. Nessa hora vai se estabilizando, o operador já abafou a caldeira, a combustão da lenha já apagou, não está mais queimando lenha, ou casca, ou seja, qualquer combustível sólido, e a coisa estabiliza e salva a caldeira. Salva de uma explosão, a palavra é essa. Outra coisa, mas o relé de nível é peça fundamental para alarmar e mandar ligar e desligar a bomba. Alarmar o nível crítico, que é para o operador tomar as providências. Terminando, pelo amor de Deus, não deixe a caldeira entrar em alarme de nível crítico.